Eu sei que no seu coração você tem uma pessoa que você quer ver entregue nas mãos do Senhor. Você sabe que você tem o melhor. Presta bem atenção. Eu gosto de me dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que estuda, eu sou advogado. Graças a Deus, eu tenho uma boa educação. Eu sou professor. Dou aula tanto da Bíblia, como aula de direito. Então, eu não estou falando assim por qualquer coisa. Eu estou aqui porque eu creio. Eu me converti com 16 anos. E fui o primeiro da minha casa. Glória a Jesus. Meus pais moram aqui na Serra Metida. Ninguém me ofereceu nada. Eu resolvi por mim mesmo que aquilo era o melhor para mim. Você todos os dias escolhe alguma coisa. Você quer, eu, por exemplo, não como arroz. Não sei o que sabe. Eu escolhi não comer arroz. Você hoje deve escolher, hoje eu vou comer arroz. Eu vou comer macarrão. Você optou pelo melhor, que é crer no Filho de Deus. Presta atenção, eu não estou falando de igreja. Eu comecei o tema dessa mensagem dizendo que a fé e a oração não são exclusividades do crente, mas são exclusividades daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu sei que vocês querem melhor para toda a sua família. Eu sei que você quer a libertação de todo mundo. Eu sei que você quer ver todos salvos. Nós estamos debaixo de uma palavra que não foi ministrada pelo homem, mas foi ministrada pelo próprio Filho de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a sua casa. Então vamos ter um objetivo definido. Eu sei que nesse momento você tem alguém no coração que você queira ver a vontade de Deus. Eu não estou falando de 10, eu não estou falando de 2, eu não estou falando de 20, eu estou falando de uma pessoa. Vamos ser objetivos. Porque eu quero que você tenha a experiência com Deus. Eu quero que você veja que você seguindo não é uma regra exata. Não é uma regra exata. Mas Deus vai fazer segundo a sua fé. Aleluia. Então não adianta você falar assim, eu quero que meu pai aceite a Jesus, eu quero que meu pai seja curado, eu quero que o meu pai me trate melhor. Não é assim. Eu quero isso. Eu quero isso para essa pessoa. E mesmo se eu não ver imediatamente aquilo, esse vai ser meu objetivo definido. Glória a Deus. E eu só vou riscar dessa lista quando eu alcançar a minha vitória. Glória a Deus. Aleluia. A gente entendeu, todo mundo entendeu? Porque a gente vai fazer esse exercício hoje. Eu já peguei a minha caneta. Vou abrir minha folha. Vou abrir minha folha. Eu não sou diferente de ninguém. Porque isso aqui vai virar um mural. Vai virar um mural e um mural de testemunho. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Primeiro fui eu, depois foi minha irmã, depois foi minha mãe, foi meus irmãos, meu pai. Deus me deu uma esposa. Aleluia, Jesus. Conheci a minha esposa quando eu tinha 15 anos. Eu queria tanto namorá-la. E não conseguia. Mas eu queria ela. Eu queria que Deus me desse uma mulher de Deus. Para me seguir, para pelo menos me entender. Em 96, quase 4 anos depois de tê-la conhecido, e eu só a vi uma vez só. Eu venho nessa igreja, quando eu entro nessa igreja, quem está sentado na igreja? Eu sabia nem onde ela morava, era minha vizinha. Irmão, eu morava no condomínio e ela morava no condomínio do lado. Eu no 3.200, ela no 3.300. Mas Deus faz segundo a tua fé. Você
todo consegue. Não reclama. Os servos não reclamaram quando eles tropeçaram. E vai ter um momento no teu objetivo que você vai tropeçar. Vai ter um momento que você vai encostar e vai bater. E você vai falar: o que eu estou fazendo? Deus, por que tu não me escuta? Mas Ele quer ver até onde tu vai. Porque Jesus podia parar naquele momento e falar assim: calma, não precisa me seguir tanto, eu estou aqui. Isso é lição, isso é lição. Ele queria ver até onde os céus iam. Ele queria ver se aquele objetivo era um objetivo definido. Se era o propósito deles, se era realmente aquilo que eles queriam. Quando eles alcançam, e Jesus não deu colher de chá, não. Não deu colher de chá. Quando Jesus chega na casa de Pedro, ele ainda entra numa casa. Casa, supostamente, diz, bem, qualquer casa tem porta, parede, janela, né? Irmão, ainda tinha mais uma dificuldade. Eles tiveram que tatear até achar a porta. Jesus não deu uma colher de chá para ele. E aí, quando eles chegaram, Jesus falou assim: realmente é isso que vocês querem. Glória a Deus. Eu vou fazer isso segundo a vossa fé. O seu objetivo hoje vai ser alcançado, sim. Mas eu não vou mentir para você, não. Se você imaginar o quanto eu esperei para ver o meu pai aqui dentro dessa igreja, eu cheguei a falar assim: Senhor, tu converte qualquer um, tu convence o homem do pecado, qualquer um, menos ele. Policial duro, coração duro, que tem muitos bens, que tem muita coisa, que não precisava de nada, nunca precisou de nada. Até o dia que ele viu que faltava ali alguma coisa. E o que faltava, toda a sua família já tinha. E ele via que a sua família, não tendo tudo o que ele tinha mais do que ele. Porque vivia alegre, vivia feliz. Os filhos estudavam e eram bem-sucedidos. Trabalhavam e eram bem-sucedidos. Casaram-se. As duas filhas, mas casaram. Faltava alguma coisa para ele. O que eles têm que eu não tenho? Faltava Jesus. Eu sei que você quer isso para sua família. Eu sei que você quer isso para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para sua filha, para sua tia. Eu quero também. Eu quero também. Mas é a partir de hoje, porque a revelação não é só para vocês, é para mim. Eu vou estabelecer um objetivo agora. Quem tem suas coisas? E Paulo, não vem, mas presta atenção. Não faz objetivo com Deus se você não quer cumprir, não quer passar por isso. É melhor não fazer. A oração, propósito com Deus, fé, só é para aqueles que nem. Amém, Jesus. Sem ninguém ver. É um minutinho, porque eu vou escrever aqui, ó. É um minutinho. Quem não tiver caneta, guarda esse objetivo, escreve em casa. E aí você exerce o quê? Exercita o quê? Oração, jejum. Não duvide. Tiago 5,16 fala muito bem isso. A parte B, ela fala o seguinte: a oração do justo pode muito em seus defeitos. Se coloque como justo de Deus hoje. Se coloque como crendo que o Senhor salvará você e a sua casa. Aleluia. E você vai ver o milagre de Deus. Não acredita pelo irmão Paulo. Não é pelo Paulinho. O Paulinho não tem poder nem de fazer essa caneta chegar do outro lado. Muito menos força. Mas Deus tem o poder de convencer o homem e a mulher do seu pecado. Eu vou botar aqui.
Você nem mostrou não, é com vocês. Não vou dizer não, mas eu odeio. É só uma pessoa. É só um objetivo. Não adianta falar assim, toda a minha família. Seja específico. Amém? Quais são os caminhos para a vitória? Objetivo definido. Segundo, crer no Senhor Jesus Cristo. E o terceiro, exercitar a fé. O meio, como é que eu vou exercitar, pregador? Ore. Jesus, você vai alcançar a sua vitória. Mas vai alcançar segundo a sua. É segundo a minha fé? É segundo a fé da irmã Graça? É segundo a sua fé. Para terminar, irmão. Para terminar, que a hora do meu tempo foi 9h30 certinho. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou dizendo: olhai que ninguém o saiba. A sua vitória, irmão, a sua vitória é um algo precioso. E você não tem que sair por aí falando, estou no propósito pela vida de fulano de tal. Não. Espera acontecer. Depois você conta o testemunho, assim como eu contei. Aleluia. Alcancei, você alcançou, conta. Porque isso edifica a igreja. Aleluia. Edifica a igreja. O testemunho serve para a edificação da igreja. E por fim, não creia no que um ou outro vão lhe falar a partir de hoje. Mas creia no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E só Ele pode estabelecer esse elo entre você e o Pai. Só Ele pode determinar que a sua vitória aconteça hoje ou amanhã. Não espere nada do homem. Creia apenas no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Eu agradeço a oportunidade de orar em nome de Jesus.